mas eu estou hoje para falar do papel da nossa igreja frente ao desafio de sermos cumpridores dessa missão. Ao pensar nisso, nós precisamos então refletir nesse texto. E eu queria que você abrisse o seu texto, ou então observasse nesse momento no telão, no texto de Mateus, capítulo 28, verso 19 a 20, que diz assim: E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Eu queria convidar você a orar nesse momento. Pai, em nome de Jesus, rogo a Ti, Senhor, que a Tua palavra nesta noite seja explicada, que possamos, ó Deus, em nome de Jesus, ouvir a Tua voz, que possamos, ó Deus, ser direcionados diante desses desafios e sermos relevantes a sermos igreja do Senhor neste lugar, para a glória de Deus. A Ti clamamos e pedimos, ó Pai, fala conosco, em nome de Jesus. Amém? A primeira coisa, então, que nós queremos saber é o que é a igreja. E eu acredito que, diante de tudo que você ouviu até agora, e teve a oportunidade de ouvir, não só apenas no congresso, mas diante de todas as preleções durante o ano, nós já temos uma ideia do que é a igreja. Nós temos uma ideia do que essa igreja é, como comunidade, como cumpridora dessa missão. Mas umas coisas ficam certas para nós, e a primeira dela é que essa igreja, ela não é um clube social. A igreja, ela não é um edifício apenas. A igreja é a estratégia de Deus para alcançar o nosso mundo. Ao olhar para isso, eu preciso então entender que importa muito o que nós fazemos. Nós somos, por muitas vezes, uma igreja que precisamos então entender dentro da cultura que nós já temos. Nós vivemos uma cultura voltada-se para dentro da igreja. E isso tem sido rompido ao longo do tempo. Nós temos a tendência de fazermos muitas programações. Temos a tendência de equipar a vida da igreja com eventos e programas. E eu não quero dizer que, por exemplo, esse aqui não está enquadrado também. Mas essa é a prática que geralmente nós temos ao longo dos anos. Da nossa vida cristã, nós adentramos a uma igreja e começamos então a ouvir das pessoas para nós sairmos do mundo e começarmos a participar de todas as programações que a igreja promove para a gente. E se eu não participo dessas programações, talvez o pastor venha olhar para você e dizer assim: você não está sendo certo. Você talvez não entendeu a mensagem do Evangelho, porque você precisa estar dentro da igreja. Eu não estou dizendo que programas não são úteis. Eu não estou dizendo que programas e eventos não tenham suas utilidades. Tem. Mas, em alguns momentos, nós precisamos entender que não podemos igualar os eventos e as programações aos grandes públicos como uma igreja saudável e uma igreja missional.
Talvez, irmãos, muito mais atividades atrapalham a nossa missionalidade fora da igreja do que termos um tempo mais livre para vivermos o Evangelho em meio a pessoas não crentes. Eu tenho dito, por exemplo, aqui, nós somos crentes, salvos em Cristo, e se você olhar, por exemplo, na sua lista de contatos, você vai ter mais números de crentes do que de não crentes. Porque você saiu do mundo. Você saiu de contato com pessoas que fomos influenciados a entender que elas não são boas influências para nós. Quando, na verdade, eu e você fomos chamados para cumprir o grande mandamento, a ir ao mundo, a estar no meio dessas pessoas, porque somos sal e luz. E é para isso que nós fomos chamados. Eu preciso entender que igreja é um grupo de pessoas redimidas, que vivem e servem juntas, de tal forma que sua vida e sua comunidade são transformadas. Eu preciso entender que se nós deixássemos de existir aqui, hoje e agora, se esta igreja, Betel Valentina 12, eu não estou falando de outra igreja, lembre-se, meu desafio é pregar para a igreja que eu pastoreio. Se nós deixássemos de existir hoje aqui, fechássemos as portas, e esse local aqui fosse um prédio, será que a comunidade a qual nós estamos inseridas sentiria a ausência dos crentes que cantam, pregam e servem, testemunham e vivem em função de glorificar a Deus? O que importa é a nossa interação com as pessoas que Deus colocou em nossas vidas. Se você não está conectado com outros cristãos, servindo, incentivando e sendo incentivado, então você está vivendo, talvez não como Deus deseja que você vivesse. E a igreja da qual você esteja participando não funciona como Deus gostaria que pretendesse que funcionasse. Por isso, irmãos, entender que igreja missional, ou entender a missão de Deus para as nossas vidas, requer para nós uma grande responsabilidade, como foi dito para nós aqui, em todas as ministrações, sem exceção de nenhuma. Essa responsabilidade é nossa, é da igreja. Eu e você temos o dever de cumprir a missão de Deus. Entendemos então que por muitas vezes nós somos uma igreja que vive em busca de maneira de alcançar pessoas. Olhamos para muitas igrejas ao redor da gente, temos por muitas vezes a capacidade de olhar para as outras e dizer, aquilo está dando certo, eu vou também fazer. A igreja lá de Brasília está dando certo, aquilo ali nós vamos fazer. A igreja lá dos Estados Unidos está fazendo isso, nós vamos fazer. Vivemos muitas vezes em busca de métodos para alcançar as pessoas e alcançar as pessoas. E corremos um grande risco, irmãos, com isso. Quando, na verdade, damos muito mais ênfase a muitos programas, a marketing, a conhecimentos, a intimidade até mesmo relativa de pessoas, e aí procuramos fazer isso sequencialmente, por muitas vezes oferecer programas altamente impactantes, oferecer marketing eficiente, fazer com que as pessoas sejam atraídas por isso, fazer por muitas vezes que um conhecimento cultural, até mesmo missionais, sejam atrativos para as pessoas.
E até mesmo megas igrejas começam agora a promover até mesmo intimidades relativas de pequenas igrejas. Mas eu pergunto a você, será que nós estamos entendendo e estamos vivendo o que é igreja mesmo? Quando nós fazemos um diagnóstico das nossas igrejas, eu não estou falando agora apenas da nossa, mas de uma forma geral, nós vamos identificar 5 problemas com algumas igrejas. Eu não sei se você já parou para pensar, mas muitas igrejas morrem. Muitas igrejas deixaram de existir. Existem igrejas que estão doentes e não sabem. Se você olhar para esse texto, você vai perceber, por exemplo, que Éfeso, no texto de Apocalipse, estava doente. Laodiceia, no texto de Apocalipse, também estava doente. Mas elas não se enxergavam como igrejas doentes. E essa é a grande realidade de muitas vezes das nossas igrejas. Somos igrejas, muitas vezes, doentes e não identificamos qual é o nosso problema. E eu queria citar alguns para nós aqui. O primeiro é que muitas igrejas estão focadas em programas. Apostam todas as suas fichas no plano de crescimento. É necessário repensar e visualizar uma forma de crescimento saudável baseado em princípios bíblicos e não apenas em métodos que homens por aí constroem. Por muitas vezes estamos apostando muito que as programações vão segurar as pessoas e é exatamente isso que muitas igrejas estão fazendo. Não se reúnem mais para momentos de comunhão, não se reúnem mais para momentos de compartilhar o Evangelho, não vivem mais em função de estar lá fora compartilhando o Evangelho, mas estão ativamente dentro de suas próprias igrejas, vivendo num ciclo vicioso, como aconteceu no Antigo Testamento. E por muitas vezes, nós estamos fazendo a mesma coisa. Outra coisa é exatamente igrejas que estão imersas em uma nostalgia e na sua própria tradição. O passado de uma igreja deve ser celebrado, sim, mas ela não pode nos acorrentar no presente. Por muitas vezes, nós estamos mais olhando para o passado do que vivendo a realidade que temos hoje. Os desafios que nós enfrentamos hoje. Estamos muito mais, por muitas vezes, acirrados com as nossas tradições, que por muitas vezes não nos faz mudar para que o Evangelho e a igreja seja um pouco mais intencional, seja mais relevante, seja mais bíblica. Temos também uma mentalidade de manutenção. Muitas igrejas estão satisfeitas em fazer sempre o que foi feito. Não muda. E sempre esperando um resultado diferente. Porque está dando certo, vamos continuar. Nem sempre, irmãos, dá certo. Vivemos, por muitas vezes, um trabalho dentro da igreja como um trabalho de capelania hospitalar, onde fazemos apenas assistências aos membros da igreja. Os membros vêm para a igreja para serem assistidos pelo pastor ou por um grupo de liderança que está tomando conta da igreja. A igreja acaba não assumindo suas responsabilidades de cuidar uns dos outros, como é princípio bíblico. Temos, por muitas vezes, o objetivo de manter o nosso número de membros e pensar financeiramente nos orçamentos. Tais igrejas
perderam o primeiro amor e precisam retornar à prática da sua missão. Temos também uma mentalidade de justificação e de vítima. Sabe o que é que nós dizemos muitas vezes? Nós dizemos: já fiz isso tantas vezes, pastor. Isso não funcionará mais. Pastor, eu já evangelizei todas as pessoas dessa igreja. Melhor, desta rua. Todas elas já foram evangelizadas, mas elas não se convertem. Não adianta mais evangelizar, pastor. Adianta. Precisamos cumprir a missão, obedecer. Ficamos, irmãos, nessa mentalidade por muitas vezes de não querer fazer e nos achamos vítima porque somos coitadinhos às vezes. Mas Deus... Precisamos enxergar a realidade e sermos confrontados com essa realidade de cumprir a missão de Deus nas nossas vidas. Perdemos por muitas vezes a nossa conexão com o futuro. E quando perdemos a capacidade de se comunicar com as pessoas, mediante o crescimento da cidade, das novas gerações, das culturas, não conseguimos mais transmitir o Evangelho nem mesmo para os nossos filhos. Temos agora gerações dentro da igreja, crianças, jovens, adolescentes, adultos que ainda se sentem jovens, adultos que não são idosos, mas já se sentem idosos, e vamos entrar então para aqueles que já são idosos. Várias idades, onde cada uma tem a sua responsabilidade, tem a sua relevância, tem a sua ação missional. Mas por muitas vezes, irmãos, nós brigamos entre jovens e adultos. Adolescentes que não se misturam com jovens. Crianças, não, pastor, não cabe mais às crianças. Quando, na verdade, irmãos, nós somos um corpo conectados e precisamos, irmãos, nunca perder essa conexão entre as nossas gerações. Todos, do mais velho ao mais novo, precisam estar conectados. Precisam estar cumprindo a sua missão. E quando nós, irmãos, identificamos isso, nós percebemos que, sem querer, nos desviamos do Evangelho. Perdemos de vista a centralidade da graça de Deus. E é necessário reconduzir a igreja às Escrituras, ao Evangelho e à missão da igreja. Essas três coisas não podem estar ausente de nós. Precisamos saber que uma igreja focada em seu interior não é uma igreja saudável. Na verdade, essa igreja já está beirando a morte. Biblicamente falando, a igreja deixa de olhar para o mundo onde não é de fato uma igreja. Dietrich Bonhoeffer, como foi dito aqui ontem pelo pastor, ele diz: igreja é chamada para fora. Precisamos estar dentro da igreja com a nossa capacitação. Precisamos estar dentro da igreja para cumprir os sacramentos. Precisamos estar dentro da igreja para sermos aperfeiçoados, como foi dito hoje pelo pastor. Precisamos estar dentro da igreja, então, cumprindo a sua missão, recebendo aqui dentro, para lá fora, nós exercermos a Mission Dei, a missão de Deus dada para nós, igreja do Senhor. Daí surge uma pergunta para nós. Como então, pastor, cumprir essa missão?
Como nós, igreja, em seu papel missional, precisamos então cumprir este modelo que é dado pelas Escrituras. E aí nós temos então que perceber que existe o modelo de Cristo para nós. E isso aqui não está... funcionou. Compreendendo então a missão a partir do modelo de Cristo. E quando eu olho então para o modelo de Cristo de missão, eu percebo que ele veio para nós, nos dando então um modelo para cumprir essa missão, assim como ele cumpriu, como um profeta, como um sacerdote e como um rei. Eu sei que para alguns isso aqui está sendo até repetitivo, mas é pela primeira vez que eu tenho ministrado aqui para toda a igreja. Eu queria que você prestasse bem atenção nisso. O papel da nossa igreja é cumprir a missão segundo o modelo de Cristo, como um profeta, como um sacerdote e como um rei. Quando nós olhamos para a ênfase profética, nós vamos então perceber que a ênfase profética, ela está na ênfase da pregação, do anúncio do reino de Deus, em alcançar as multidões. Aí eu pergunto para você, por muitas vezes nós temos a ideia de realizar cultos para crentes. Nós não convidamos mais as pessoas para ouvir o Evangelho. Espera aí, na verdade nós nem cumprimos a missão lá fora, pois nós não compartilhamos mais o Evangelho com pessoas. E se nós não compartilhamos mais o Evangelho com pessoas, nós também não convidamos as pessoas mais para vir para o culto. E aí o culto se torna então voltado-se para crentes, aí as músicas são músicas para crentes. A pregação é uma pregação que nos norteia, que amassagia o nosso ego, que nos leva então a refletir uma espiritualidade e ficamos presos por muitas vezes dentro de uma tradição. Precisamos então olhar para isso, a perceber que existe uma importância para nós como igreja, nessa ênfase da pregação, com ao anúncio do reino, do evangelho para as pessoas, e precisamos aqui, neste momento agora, por exemplo, estar anunciando o evangelho para pessoas que não são crentes, e elas que não são crentes precisam que estar lá fora, viver com você, e você dizer para elas, venha ouvir o Evangelho. E aqui, toda uma relevância, toda uma profundidade nas Escrituras, para levar as pessoas a refletir na necessidade do reino de Deus, que é presente, que é agora. Quando nós pensamos então na ênfase sacerdotal, nós vamos pensar então no cuidado das pessoas. E quando nós falamos de cuidado pastoral, nós estamos falando apenas do cuidado do pastor, mas de um cuidado de toda a igreja, onde nós vamos estar orando pelas pessoas, levantando restauração, cuidado, levar então essa pregação que traz firmeza e relacionamento nas pessoas. Vamos então gerar discipulados, porque quando nós pensamos na ênfase sacerdotal, eu preciso entender que o sacerdote levava Deus e aproximava Deus do povo, e do mesmo jeito nós, como igreja missional, precisamos então levar Deus às pessoas e atrair essas pessoas para Deus. Esse é o papel. Essa é a nossa ação, que não é, irmãos, num passo de mágica. Muitas vezes podemos fazer vários eventos para atrair as pessoas, mas esse processo é algo mais simples, é o exemplo de Cristo. Eu fiquei observando ontem o pastor Esvanildo falando como é interessante que no modelo do Antigo Testamento, do discipulado, aqueles pagavam os seus discípulos para estarem ao mestre. O mestre recebia das pessoas, os pais pagavam para que os seus filhos tivessem os melhores mestres. Foi assim que aconteceu, por exemplo, com o apóstolo Paulo. Mas Jesus, por exemplo, vai atrás dos seus discípulos, aqueles que não têm recursos. Cristo escolhe os seus discípulos. Ele vai lá e diz, ei, vem, vem. E eles largam tudo e entram no processo do discipulado. Foi assim que Deus fez com você. Ele te chamou,
E você veio e começou então a ser cuidado, começou então a ser discipulado. Mas, em última instância, essa perspectiva do reino nos faz então pensar na capacitação para a missão e a pensar nas estruturas que nós temos que fazer para a igreja. Precisamos então, como igreja, a trabalhar, a levar a igreja, que já é igreja, a se preparar para anunciar esse reino. E é por isso, irmãos, que precisamos criar ambientes, ter uma estrutura como essa e melhorar as estruturas para receber as pessoas aqui, da qual você vai trazer. E precisamos então preparar você para ser um missiólogo, para ser um missionário de Deus, para nos tempos oportunos você ter a palavra da verdade, a palavra do Evangelho, para ter ousadia para orar pelos enfermos, para ter ousadia para compartilhar o Evangelho com o seu vizinho, com as pessoas que são do seu trabalho, a ser instrumento de Deus. E é por isso que Cristo, Ele capacita os seus discípulos, Ele treina os seus discípulos, Ele envia, depois eles voltam e diz o que aconteceu, e Cristo envia novamente, até chegar aquele grande dia, que Ele disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Agora, essa autoridade que foi me dada, eu passo para vocês. Não vai ser mais comigo. Vocês vão e irão fazer discípulos. E aí, irmãos, surge para nós uma pergunta. Qual é, então, o papel missional da igreja local? Qual é a missão dessa igreja? Qual é a ordem dada por Jesus para as nossas vidas? Eu preciso então entender que, em primeiro lugar, Ele nos chamou para fazer discípulos. Eu queria dizer que talvez hoje não dê tempo para falar tudo o que eu quero falar. Eu vou ter um segundo tempo do Cânones no próximo domingo. Mas eu queria dar ênfase agora em duas coisas. Primeiro, em fazer discípulos. Segundo, em tentar fechar as portas de trás da igreja, para que as pessoas que adentrem pela porta da frente se sintam em casa e não queiram sair. Quando eu penso em fazer discípulos, essa missão é uma missão da igreja, é uma missão sua. Quando eu penso em fazer discípulos, eu preciso entender que muitas igrejas possuem, então, uma tendência institucional para fazer o que nós já falamos: programas, atividades e eventos. Nos desgastamos em fazer com que as pessoas se comprometam com as estruturas e não se comprometam com Jesus. Por muitas vezes nós estamos comprometidos com programas. Eu vou fazer isso. E às vezes, não é nem da igreja, são atividades até para-eclesiásticas da igreja. E eu não estou dizendo, irmãos, por exemplo, que isso não é ruim, é bom. Mas por muitas vezes, o vínculo do discipulado não é existente. E por muitas vezes nós estamos apenas focados em programas. Olhamos para o passado e dizemos: eu sentia falta. E eu me lembro de Núbia agora, e aí eu era líder da mocidade há 15 anos, 20 anos atrás, lá em Mangabeira 4, eu fico olhando para ela e sentindo um sentimento nostálgico, dizer: como era bom aquela época, Jesus, trabalhando com aqueles jovens desobedientes, dava um trabalho. Eu olho para Jonatas e fico lembrando das loucuras que nós fazíamos, quando eu dizia assim: Jonatas, vamos fazer um louvorzão, coisa louca. E aí a gente juntava as coisas, e aí juntava, para quê? No fim, eu me lembro só de um dia que sobrou um caldeirão de arroz e de creme de galinha. Eu disse: Jonatas, e agora? Sobrou tudo isso, a gente vai fazer o quê? Eu disse: vamos lá para o Timbó. Lá no Timbó a gente vai entregar isso aqui. Talvez eu acho que foi a melhor coisa que a gente fez na vida. Foi levar comida para as pessoas que estavam lá em Timbó.
Mas eu olho para trás e fico pensando assim, aí eu pergunto, de todos esses programas, qual foi o processo de discipulado que nós tivemos? Talvez nenhum. Talvez nenhum. Porque programas, irmãos, não é o alvo da igreja. O alvo da igreja é fazer discípulos e cumprir a missão. Nós sentimos falta do jogral, nós sentimos falta do louvor, nós sentimos falta, eu preciso sentir falta de Jesus na minha vida. E por muitas vezes Jesus não está na nossa vida. Eu preciso sentir falta, irmãos, de compartilhar o Evangelho. Estamos tão presos, às vezes, irmãos, a certos detalhes que por muitas vezes não estamos cumprindo verdadeiramente aquilo que Ele chamou para nós fazermos. E quando olhamos para o processo de discipulado, nós confundimos o discipulado, irmãos, como um trabalho de um homem só. E aí eu chamo isso de orfanato. O discipulado como uma igreja de orfanato é aquele que todos chamam alguém e traz para uma pessoa cuidar. Imagine só, irmãos, você está em uma casa com 30 crianças. E essas 30 crianças sentem fome. E elas começam a chorar. Aí você está sozinho. Você vai fazer as 30 mamadeiras. E aí você começa a colocar mamadeira em um, colocar mamadeira no outro. Quando termina a 30ª, a primeira acabou, ela já está com fome. Aí você começa a fazer o processo de novo. E isso gera o dia todo. Imagine só uma pessoa fazendo isso. O dia todo. Sem dormir, porque criança até de noite sente fome. Isso por muitas vezes, irmãos, acontece na igreja. Pastor, eu trouxe mais um para você cuidar. Pastor, eu trouxe mais um para você cuidar. Aí as bombas começam a estourar, aí é o pastor que vai cuidar, é o pastor que vai levar para todos os lugares, é o pastor que vai ter que orar. Certo, irmãos, o pastor ele tem o cuidado e a atenção. Mas lembre-se, o pastor ele precisa ensinar as ovelhas a cuidar umas das outras. E é exatamente o princípio que a Bíblia nos traz, que é uma igreja como família. Eu me lembro da história que foi contada para mim desta mulher. Uma mulher que tinha, na reunião da sua casa, 150 pessoas da sua família. E alguém perguntou para ela, disse, como é que você cuida de 150 pessoas? Ela disse, eu não cuido de 150 pessoas. Eu ensinei os meus 6. Eu cuidei dos meus 6. E cuidando dos meus 6, ensinei os meus 6 a cuidar de cada um deles que eles tiveram. E assim sucessivamente, cada um cuidando do seu. Aqui é um princípio interessante, onde eu e você precisamos ter pessoas para cuidar. Aí surge uma pergunta para mim e para você, irmãos. Pastor, eu estou tanto tempo na igreja, eu nunca cuidei de ninguém. Porque talvez você seja como aquela criança, sempre querendo ser cuidado. Só que Deus te escolheu, te capacitou como o pastor disse hoje, te dotou de dons, para que você também possa cuidar de outros. Vivemos como aquele princípio que eu disse lá atrás, somos vítimas, e olhamos por muitas vezes como vítimas. Eu sou o coitadinho, eu preciso de ajuda, eu preciso de atenção, eu preciso de tudo isso, mas eu preciso também estar engajado na missão, e quando eu estou engajado na missão, irmãos, eu começo a perder o foco dos problemas que até eu mesmo tenho. E começar então a cuidar, e aí perceber que quando eu cuido, eu preciso orar, eu preciso jejuar, eu preciso olhar para as Escrituras, porque eu vou precisar ter uma palavra para dar para essa pessoa. Eu começo a entender a missão, e aí eu começo a compartilhar das pessoas que estão ao meu redor. E aí eu começo a viver o discipulado, o cuidado. Irmãos, discipulado é o nosso alvo. Fazer discípulos que fazem outros discípulos para a glória de Deus.
Aqui surge uma pergunta para nós também. Você está quantos anos na igreja? E quantos discípulos você já fez? Quantas pessoas você tem influenciado? Quantas pessoas você tem levado, gastado tempo e se aproximado com ele de Jesus? Ou você não tem tempo para isso? Ou você está tão ativo no seu mundo que você esqueceu que você não se pertence mais. Você pertence a Cristo e à missão que Ele te trouxe. Eu preciso entender, então, que discipulado é ser um aprendiz, e esse aprendiz faz, então, com que o discípulo ouve e aprende a palavra de Cristo, o Evangelho, aplicando para tais verdades pelo Espírito. Quando eu olho para as Escrituras, eu vou perceber um detalhe bem interessante no Novo Testamento. Eu queria que você prestasse atenção nesses slides. Por exemplo, quando Mateus capítulo 4, do verso 18 ao verso 22, ele diz: os discípulos são chamados por Jesus. Cristo chamou os seus discípulos. Segundo, Mateus capítulo 5 vai dizer que os discípulos, eles responderam indo o vem de Jesus. Terceiro, Mateus capítulo 9 vai dizer que peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie. Então, no capítulo 9, os discípulos que foram chamados, que responderam positivamente, agora, depois de um processo de treinamento, foram enviados a fazer a missão. Mas no capítulo 10, Jesus envia novamente os 12. Aí eu percebo que Jesus faz conosco. Discípulo é alguém chamado para seguir Jesus. O discípulo é influenciado pela vida do outro discípulo. O discípulo percebe que há um trabalho a ser feito. E, por fim, o discípulo anuncia o reino e faz outro discípulo. Esse é o papel que precisamos fazer. Esse é o papel que precisamos estar engajados. Não podemos colocar dificuldades nisso. Eu preciso assumir a nossa responsabilidade. Mas uma segunda coisa me chama a atenção, como eu falei, é a necessidade de fechar as portas de trás. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer, irmãos, que por muitas vezes, uma igreja que faz discípulos não atrai pessoas, ela os leva a Cristo. Ela também os leva a crescer até a maturidade. Afinal de contas, é o que Jesus nos chamou para fazer. Ele não nos disse para ir pelo mundo a cadastrar pessoas. Ele não nos disse para atrair grandes multidões. Ele nos disse para fazer discípulos. É uma tarefa que inclui batizar pessoas e ensiná-las a obedecer tudo o que Ele ordenou. O interessante, irmãos, é que essa é uma tarefa que leva um tempo significativo. Para conseguir fazer, precisamos ser impactantes. Precisamos, então, gerar ambientes para nos concentrar nas pessoas. E aí, o processo de fazer discípulos nos leva, então, a alcançar as pessoas que estão lá fora. Mas eu preciso, então, entender que há também uma necessidade de construir relacionamentos saudáveis, para que essas pessoas que estão lá fora e comecem com o tempo a adentrar aqui, se firmem nos seus relacionamentos saudáveis. Eu preciso entender que, por exemplo, concentrar nas pessoas que já temos
ajuda a fechar as portas do fundo. Vou fazer uma pergunta para você. Você já sentiu falta de alguém hoje? Você orou por alguém que semana passada não estava na igreja? Alguém do seu grupo familiar que não está aqui hoje? Precisamos cuidar uns dos outros, irmãos. Porque é cuidando uns dos outros que vamos criar relacionamentos saudáveis. Isso nos obriga a parar de nos apresentarmos, de nos anunciarmos como igreja. Isso nos obriga a crescer com um evangelismo pessoal, boca a boca. Isso nos obriga a criar relacionamentos saudáveis, mesmo sendo pessoas diferentes e complicadas. Isso nos obriga a sermos mais compromissados com a missão que Deus tem dado para nós. O resultado de tudo isso vai ser exatamente um crescimento em nossos relacionamentos saudáveis e fazer com que a igreja comece então a cumprir a missão, levando as pessoas para fora. Eu queria terminar falando de algumas coisas. Eu queria dizer para você, fomos chamados para fazer discípulos, fortalecer os membros da igreja. Isso é o nosso papel como igreja missional. Para isso, precisamos trabalhar juntos e alcançar o mundo descrente e torná-los seguidores de Cristo. Não podemos nunca esquecer que temos um papel no cumprir da missão da igreja. Deus inseriu você nesse contexto, neste momento histórico, nesta igreja, ao lado de um grupo de pessoas que também são cristãos, para que com um propósito de proclamar ao mundo que está lá fora e compartilhar do Evangelho. A maneira como você interage a isso é extremamente importante. E eu pergunto, para finalizar, eu e você temos cumprido o nosso papel? Semana que vem, eu gostaria de continuar falando um pouco sobre os nossos grupos familiares mais uma vez. E a importância do papel deles nesta igreja como aspecto missional.